Oi, eu sou Marina e eu tô aqui pra contar um pouco da minha história com Jesus, meu testemunho, né? E eu quis fazer esse vídeo porque eu já vi vários vídeos desses aqui no YouTube e eu amo, eu amo ouvir o testemunho das pessoas, como que elas vieram a conhecer Jesus, porque edifica muito, sabe, a nossa fé e a gente se sente assim acolhido. E eu espero que é assim que você se sinta também assistindo esse vídeo. E talvez você se identifique também com alguns pontos da minha história. E se isso acontecer, deixa um comentário aqui pra gente continuar conversando. E eu espero que esse vídeo alcance quem tiver que alcançar e que te edifique de alguma forma. Bom, meu nome é Marina, né, como eu já falei, e eu tenho hoje 28 anos, eu sou de Brasília, mas hoje eu moro em Florianópolis. E em Brasília, eu sempre fui criada na igreja. Minha mãe sempre foi... Sempre não, né? Mas desde que eu nasci, ela era cristã. E nos criou na igreja, eu e minha irmã, sempre indo pra igreja, participando das coisas. E então eu sempre estava envolvida com os cultos, com ensaios, com eventos, tudo na igreja. E só que assim, de forma pessoal, eu sempre fui muito questionadora, assim. Eu lembro sempre de, como criança, questionar algumas coisas, só que sempre guardando muito pra mim, sabe? E eu me questionava um pouco sobre algumas coisas que eu não entendia, tipo, teologicamente falando, sabe? Tipo, por que que Jesus morreu na cruz? Eu meio que só aceitava algumas coisas e não ia atrás, sabe? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre criei que ele realmente existia e cuidava de mim, sabe? Eu sempre tive muito essa noção do cuidado de Deus sobre a minha vida, mas eu não tinha um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, sabe? E isso só foi acontecer depois de adulta mesmo. Mas assim, na escola, em tudo quanto era lugar, eu sempre me identifiquei como cristã. Apesar de que eu não realmente, muitas vezes não dava muito testemunho disso, eu guardava muito pra mim, assim, eu não evangelizava as pessoas, eu não... Enfim, a única coisa é que eu deixava de fazer muitas coisas que os meus amigos estavam fazendo, mas eu, tipo, também... Sabe aquela pessoa meio nem lá nem cá, assim? Era eu. Mas eu sempre gostei muito de falar das coisas de Deus, eu sempre... Não sei se também é uma coisa geral, assim, mas eu sempre fui muito, tipo, de filosofar. Então, qualquer coisa que me explicasse ou me trouxesse alguma coisa pra eu filosofar sobre a existência, sobre o porquê que a gente tá aqui, qual o sentido da vida, eu amava discutir sobre isso. E, de fato, sim, eu sempre questionei muito isso, sabe? Tipo, qual o sentido da vida? Por que que eu tô aqui? Por que que eu existo? E eu lembro de quando eu tinha, assim, uns 13, 14 anos, assim, eu tive teve um momento, assim, que eu fiquei meio deprimida, sabe? Por alguns acontecimentos pessoais na família. E isso me fez questionar muito a minha existência, sabe? Tipo, qual o sentido da vida? Por que que eu fui criada? Quem me criou? Sabe? Por que que a gente existe? Isso pra mim não fazia sentido e pra mim naquela época era muito mais fácil eu não existir, sabe? Eu tinha muito esse pensamento, tipo, cara, eu queria só parar tudo, eu queria só que o mundo parasse e tudo deixasse de existir, eu não tivesse que estar vivendo, eu não tivesse que viver, sabe? Um pensamento bem deprimido, né? E, e esse pensamento meio que me acompanhou por um tempo, sabe? Apesar de eu continuar indo na igreja, de eu continuar, assim, vivendo minha vida, eu sempre tinha isso ali no fundo, sabe? Tipo, cara, seria muito mais fácil se eu nem tivesse que estar aqui, né? Por quê? E, enfim, e ali pros 16 anos, mais ou menos, por causa de algumas coisas na família, eu parei de ir um pouco ir na igreja,
Comecei a realmente, tipo, não ver mais propósito em frequentar uma igreja, em estar congregando com os irmãos. E eu comecei só a, enfim, continuar tendo minha fé, que Deus cuidava de mim, mas eu não estava mais vivendo, congregando com a família de Deus e nem lendo a Bíblia, nem orando direito. E daí, o que aconteceu foi que eu comecei, tipo, a realmente deixar bem de lado, assim, a minha vida com Deus. Eu não orava mais, eu não lia a Bíblia, eu ainda convivia com algumas pessoas da igreja, mas muito mais com pessoas que não eram da igreja. E assim, é engraçado, porque para os meus amigos, eu sempre fui, tipo, muito certinha, assim. E eles entendiam os meus princípios, eles respeitavam os meus princípios, mas ao mesmo tempo eu não me sentia parte da igreja, porque pra igreja eu me sentia meio errada, assim. Enfim, mesmo nunca fazendo nada de errado, tipo, nada de errado no sentido de, nunca fui de beber, de usar drogas, de ficar com um monte de pessoas. Todas as coisas clichês, assim, que as pessoas fazem quando se afastam da igreja. Eu só simplesmente não via propósito. Muita falta de propósito. E eu lembro de ter muito isso na mente, sabe? Cara, pra quê? Sabe, pra que viver? Pra que eu tô aqui? E sempre essa sensação de que tava faltando alguma coisa, sabe? Bom, daí, corta para, eu fui pra faculdade, e daí esses sentimentos se afloraram ainda mais. E em algumas questões minhas que eu tinha também em relação à injustiça da sociedade, injustiça para com os mais vulneráveis, injustiça com as mulheres, por causa dessas minhas questões, eu comecei a verter bastante também para pensamentos mais, tipo, feministas. E isso se continuou, assim, por uns anos. Também, durante a faculdade, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que não era cristã. Isso também dificultou bastante eu me aproximar de novo de Deus. E foi nesse processo, ali, tipo, no final da minha faculdade, no último ano, mais ou menos, que eu conheci um grupo de cristãos na faculdade. Então, se você tá na faculdade e tem um grupo de cristãos que se reúnem, por favor, vá até eles, procure eles, porque é uma bênção ter isso, sabe? É muito necessário. E naquela época, uma colega minha me chamou pra ir e eu comecei a ir. E nesse lugar, tipo, eu ainda não tava pronta pra voltar a frequentar a igreja, voltar a ler a Bíblia. Tinha muitas coisas que eu ainda questionava e não concordava. Mas aquilo meio que me despertou algo, sabe? Aquilo me fez sentir falta de estar com Jesus, de ler a Bíblia, de orar e sentir que eu tava com ele. Então, meio que foi um start ali, um estalo para voltar a buscar a Jesus. E só que foi um processo bem devagar, sabe? Porque eu ainda tava nesse relacionamento, então isso me impedia um pouco de ser mais intensa nessa busca, mas também não é tudo culpa da pessoa, é tipo, muito pessoal. E eu comecei a voltar a ler a Bíblia, bem devagar, tipo, um livro da Bíblia por mês, assim, uma coisa bem devagar mesmo. Mas eu fui, tipo, perseverando, assim, fui fazendo o plano de leitura que era pra ser 1 ano, durou 3 anos. E, enfim, isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar várias coisas que eu tava fazendo na minha vida. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais tentava orar e me relacionar e assistir vários vídeos aqui no YouTube falando de assuntos que eu tinha muitas dúvidas. Mas eu comecei a buscar as respostas em Deus e na palavra. E isso foi pra mim o principal, assim. O fato de que eu literalmente abria minha Bíblia e eu pedia pra Deus, Deus, isso aqui eu não concordo. Eu não consigo entender por que você tá mandando a gente fazer isso. Eu não consigo entender como que eu vou conseguir viver isso. E aí, tipo, em oração
e num espírito de humildade mesmo, de querer aprender, de querer viver aquilo na prática, o Senhor foi mudando a minha mentalidade, sabe? Realmente aquele versículo que diz que nós somos renovados pela palavra, sabe? Isso aconteceu totalmente comigo, sabe? O Senhor conseguiu mudar, só o Espírito Santo mesmo, ele conseguiu mudar completamente a minha visão, o meu olhar sobre as coisas. Eu deixei de olhar com o viés de sempre querer ver o defeito, querer atacar, mas realmente entender o plano de Deus, entender o Evangelho e a partir do Evangelho conseguir observar as coisas que estavam acontecendo na sociedade, observar as injustiças que acontecem no mundo e entender como que eu posso cooperar com Deus nisso, sabe? E isso pra mim foi a maior mudança, porque esses anos todos ali na adolescência e na faculdade eu tinha construído muitos pensamentos e eu tinha todos os meus argumentos, mas quando eu me coloquei ali com a Bíblia aberta e em oração, eu completamente perdi todos os argumentos. E Jesus, tipo, atraiu meu coração. Jesus atraiu meu coração e mudou completamente a minha forma de pensar e de ver o mundo. E, assim, o ápice disso foi que, então, eu decidi que, tipo, eu precisava terminar um relacionamento. E eu terminei, e no dia que eu terminei o relacionamento, foi como se eu sentisse, tipo, era a última coisa que eu precisava entregar, sabe? Pra Deus. E eu senti um amor tão grande, mas tão grande que eu não sei explicar, assim, um amor tão grande de Deus por mim, que eu tive certeza, assim, de que eu era amada por Ele estava me perdoando de tudo, e dali pra frente era com Ele, sabe? E ali naquele dia começou o processo mesmo, né? Processo de conversão, digamos assim. Alguns meses depois eu me batizei e aí começou realmente esses 3 anos lendo a Bíblia, mergulhando, voltei a frequentar a igreja, voltei a realmente mergulhar na comunhão, né, com os irmãos da fé. E foi um processo difícil, assim, porque eu ainda me sentia muito só nisso, sabe? Porque todos os meus amigos não eram cristãos e não são até hoje. E eu amo eles, mas tinha coisas que eu não conseguia falar com eles, né? Então, encontrar de novo um lugar onde eu podia me abrir, onde eu podia entender, tipo, minhas questões, foi muito especial e eu me senti muito, muito amada na minha igreja e muito acolhida. E ali começou um processo mesmo, esse processo que eu falei, de ler a Bíblia em 3 anos e realmente ali degustar cada pedaço dela e entender realmente o Evangelho. E também comecei a entender o meu propósito, né? Como eu falei, que todo aquele... Sério, gente, eu não sei explicar, mas é como se tudo fez sentido. Toda aquela a minha angústia de achar que, tipo, era muito mais fácil nem existir, tudo isso foi embora quando eu conheci Jesus. E isso eu não troco por nada no mundo, nada. Porque eu tenho certeza de que se eu tenho Ele, eu tenho tudo na vida. Eu não preciso de mais nada. E com Ele eu encontrei o sentido da vida. Realmente, assim, quando eu leio a palavra, quando eu sei que Ele tá comigo, quando eu, sabe, oro e sinto a presença dele, isso não tem preço, gente. E o meu desejo é que todos pudessem experimentar isso, sabe? E então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque realmente é algo que é muito precioso e eu não troco por nada nesse mundo. E quando eu conheci Jesus, quando eu realmente comecei a viver e ter essas experiências com Jesus, de entender quem eu era aos olhos de Deus, entender o que Ele queria, como Ele queria que eu vivesse a minha vida,
como ele tinha um plano pra minha vida, um propósito, como tinha um propósito de existir, um propósito na minha existência. Isso pra mim mudou tudo e a minha oração é que você também saiba que você tem um propósito. Existe um porquê da gente existir, existe um sentido pra vida e esse sentido começa em Jesus, sabe? Se você está em dúvida, busca Ele, busca nele. Na Bíblia tem um versículo que fala que o Senhor, nós devemos buscá-lo enquanto ele pode ser achado. Então a gente vive num período de tempo onde ele quer ser encontrado e ele se faz disponível se a gente buscar, se a gente ir atrás, se a gente perguntar para ele. Ele quer se revelar a nós, ele quer derramar o seu amor sobre nós. Então eu deixo esse convite que você busque ele, que você vá atrás. Se você tem dúvidas, se você tem curiosidade, vai atrás dele. Tudo começa nele e tudo vai terminar nele. Então a gente tem esse tempo para fazer isso. E o meu desejo é que você também experimente esse lugar onde a vida faz sentido, onde você tem o prazer de viver realmente, independente do que está acontecendo na sua vida, independente das situações, você encontra prazer em estar vivo, prazer em simplesmente existir para dar glória a Deus. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha feito algum sentido, que tenha edificado a vida de vocês. Eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários e vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Um beijo. Tchau, tchau.